igreja. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Amém. Hoje, terça-feira, culto de ensino, vamos estar falando um pouco sobre a importância de obedecer a Deus. Amém? Então, abra sua Bíblia em Deuteronômio 30, 11. Então, nessa noite, no culto de ensino, vamos estar falando sobre a importância de obedecer a Deus. Vamos estar falando sobre alguns benefícios que temos de obedecer a Deus e também algumas maldições de não obedecermos a Deus. Amém? Deuteronômio 30, versículo 11. Amém? Todo mundo achou? Amém. A palavra de Deus vai dizer assim: o que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhes obedecemos? Nem está no mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamando a nós, a fim de que lhes obedecemos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem ao Senhor, o seu Deus, ande no seu caminho e guarde os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em números, e o Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra em que vocês estão de entrar para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e você não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorarem, eu hoje declaro a vocês: sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, e da qual vão tomar posse, depois de atravessar o Jordão. Hoje invoco aos céus e à terra como testemunhas contra vocês, de que coloco diante de vocês a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês, os seus filhos, vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que juro dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, nessa noite, ó Pai, me coloco totalmente em sua disposição para trazer um ensinamento para a tua igreja. Que o Senhor possa me dar sabedoria e discernimento, colocar a palavra em minhas bocas para falar com a tua igreja, ó Deus. Que eu possa ser um instrumento, ó Deus, um canal de bênção para a tua igreja nessa noite. Que possamos sair daqui entendendo a importância de obedecermos ao Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Possa sentar aí. Aleluia, glória a Deus. Aqui nesse livro, estamos no último livro
fala sobre a passagem, né, a transição do povo de Israel do Egito para a terra prometida. E aqui nós podemos ver que Deus deixa bem claro ali, com esse ensinamento de Moisés, sobre o que pode trazer bênção para o seu povo e o que pode trazer maldição. Aqui Deus está dando uma governança para aquele povo. Deus deu duas escolhas para aquele povo. Uma era obedecer eles, e eles terão vida eterna naquela terra prometida. E também, se vocês, o povo daquela época, não obedecesse os mandamentos, os ensinamentos, eles seriam amaldiçoados. E isso serve até para os dias de hoje. Nós, como os filhos de Deus, devemos seguir os mandamentos, as ordenanças de Deus. Aqui nessa passagem, se a gente for voltar um pouquinho antes, vamos ver que o povo desobedeceu a Deus e aquela geração não foi permitida entrar nessa terra prometida. Eles ficaram vagando durante 40 anos no deserto, até que aquela geração que não obedeceu a Deus morresse, e as próximas gerações que iriam tomar posse daquela terra prometida. Até Moisés, que foi o escolhido para fazer essa transição do Egito até a terra prometida, ele desobedeceu a Deus e ele não pôde entrar na terra prometida. O que aconteceu com Moisés? Se nós formos voltar em Êxodo, fala que o povo estava clamando por água. Deus falou para Moisés e Arão tocar na rocha com um cajado e com ela saía a água. Ele fez isso, saiu a água da rocha. Só que depois de alguns anos, de um tempo, o povo clamou de novo por água. Mas Deus falou para Moisés falar com a rocha. E com ele falando com a rocha, iria sair água. Só que ele falou, ele deve ter pensado, imaginado: se eu toquei no passado, eu vou tocar de novo no cajado, que vai sair água. Ele desobedeceu a Deus. E com isso, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Aqui, nesse versículo, deixa bem claro o que devemos fazer para obedecer a Ele. Devemos seguir os mandamentos dele, devemos seguir todas as ordenâncias. E até o dia de hoje, devemos seguir os mandamentos. E o maior deles é amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a maior prova de obediência que a igreja pode demonstrar com o Pai. É amar Ele sobre todas as coisas. Pois Deus não divide a tua glória com ninguém. Aqui Ele deixou bem claro: se vocês se desviarem e adorarem outros deuses, eu matarei vocês, eu destruirei vocês. Ele deixa bem claro, isso serve até os dias de hoje. Pois Ele não divide. Deus Pai não divide a tua glória com mais nenhuma outra coisa. Amém? O próprio Jesus foi obediente ao Pai. Eu vou ler Filipenses 2:8, não precisa abrir. Diz assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome
sobre todo o nome. Jesus desceu aqui na terra como um homem, como eu e você. Ele se humilhou, se entregou à sua glória, veio até a terra, e com isso, aqui nessa passagem que diz que ele obedeceu a Deus até a sua morte, e aquela morte de cruz, e Deus o abençoou, o exaltou. Entenda, quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos os seus ensinamentos, os seus mandamentos, aquilo que Deus está falando para nós fazermos, se nós obedecemos a Ele vai nos exaltar, Ele vai nos abençoar, as nossas gerações, os nossos filhos serão abençoados, porque nós obedecemos a Ele. Amém? Em João 15, 11 diz assim: eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Uma outra passagem de Jesus deixando bem claro que ele, quando esteve aqui como um homem na terra, ele obedeceu a Deus, e ele fala para a igreja: obedeça os mandamentos, permaneçam no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. O amor de Deus é incondicional para todos nós. O amor dele é infinito conosco. Por isso, temos que obedecer a Ele. Através de obedecer a Ele, é a maior declaração de amor que entregamos a Deus. A obediência é renunciar à nossa própria vontade para fazer aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Devemos renunciar àquilo que achamos que é bem nosso prazer, para obedecer os propósitos, os desejos de Deus. Devemos obedecer a Ele. Vou entrar nos benefícios que temos de obedecermos a Deus. O primeiro benefício é o Espírito Santo. Em Atos 5:32 diz: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que obedecem. Então, o primeiro benefício que temos, se nós, como igreja, obedecemos a Ele, é receber o Espírito Santo. Só podemos ser cheios do Espírito Santo se nós obedecemos a palavra, a voz de Deus. Só podemos ser cheios do Espírito Santo na nossa vida, ter os dons do Espírito, se nós, como igreja, obedecemos a voz de Deus. O segundo benefício é a proteção que pode nos livrar de doença. Em Êxodo 15:26 diz: ele diz: se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura.
Aqui Deus deixa uma ordenança para aquele povo de sair do Egito, mas isso cabe até para os dias de hoje, cabe para a igreja. Devemos obedecer os seus mandamentos e cumprir todos os decretos. Quais são eles? Está aqui no livro, na Bíblia. Devemos seguir todos os mandamentos de Deus, todas as vontades de Deus, para que possamos ter uma proteção dele, para que as doenças não cheguem na nossa casa, nas nossas tendas, para que ele possa nos proteger de todo mal, nos livrar de todo mal, de todas as doenças. Vejamos diversas doenças que o mundo afora é atingida, mas isso acontece pela ausência de Deus. O mundo se afastou de Deus. Por isso há diversas doenças na terra. Infelizmente, o povo lá fora, o mundo lá fora, tem negado obedecer, seguir os mandamentos de Deus. A gente vê como as pessoas matam outras por pouca coisa. A Bíblia diz que nós não devemos matar o nosso próximo, é um dos mandamentos. Vejamos hoje o que acontece, o número de homicídios aqui no Brasil e o mundo afora. Vejamos um outro país em guerra. O mundo está se acabando. Pessoas são egoístas. Pessoas acham que é ser deuses aqui na terra. Criam para si os seus próprios mandamentos, seus próprios decretos. E pessoas lunáticas que são loucas para esses pensamentos atacam outras vidas, até crianças, para cumprir esses propósitos. O mundo está perdido lá fora, porque eles não querem saber de obedecer a Deus, de seguir a Ele, amar ao teu Deus sobre todas as coisas, e devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Devemos amar o nosso próximo como nós amamos a Deus. Nós não podemos falar que amamos a Deus e detestamos, odiamos o nosso próximo. Não tem como. Só por boca para fora podemos falar isso, mas de coração, de entrega para Deus, Ele não recebe. Se nós odiamos o nosso próximo, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós amamos nós mesmos. O terceiro benefício é que Deus deixa legados. Romanos 16:19 diz assim: todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mau. Esse é o legado de um dos benefícios que temos se obedecermos a Deus, é ter o nosso nome proclamado lá fora. Se essa igreja obedecer a Deus, ela será reconhecida lá fora como uma igreja que tem membros que obedecem e seguem o ensinamento de Deus. É um legado que foi deixado. Aqui Paulo está falando em Romanos 16:19. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Ele deixou um legado para aquela igreja.
E deixa bem claro para nós hoje o legado que Ele deixou para a igreja, de obedecermos a Deus sobre todas as coisas, e as pessoas lá fora vão reconhecer essa igreja como uma igreja obediente de Deus, e com isso vai atrair mais pessoas para dentro dessa igreja. O quarto benefício é que nos tornamos diferentes no agir e ser. Filipenses 2:12 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muitos mais agora na minha ausência, assim também operará a vossa salvação em temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o que querem como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Aqui Paulo já está falando, parece que é algo que acontece no mundo atual, no mundo de hoje, para que a tua igreja, para a igreja de Cristo, não murmure, e nem tem contendas, nem faça contendas, para que sejam irrepreensíveis e sinceros, para que se tornem filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Hoje temos uma geração corrompida, uma geração que não quer saber de obedecer a Deus. E aqui, há mais de 2000 anos atrás, ele falando, parece que é os dias atuais de hoje, uma geração corrompida pelo pecado, pelos prazeres das próprias vontades, da própria carne, uma geração que deixou-se corrompida pelo pecado e se afastou de fazer a vontade de Deus. O quinto benefício é que traz bênção para quem obedece. Isaías 1,19 diz assim: se quiseste e obedeceste, comereis o melhor dessa terra. Aqui no livro do profeta Isaías, ele deixa bem claro que devemos obedecer a Deus, e com isso uma das bênçãos sobre as nossas vidas é comer o melhor dessa terra, é ter o melhor dessa terra, é ser abençoado aqui nessa terra. Vejam o tamanho da importância que temos de obedecer a Deus. Se obedecermos ao Pai, comeremos o melhor dessa terra, teremos o melhor que se vestir aqui nessa terra, teremos uma boa casa para morar aqui nessa terra, teremos uma família abençoada por Deus. Por isso devemos obedecer a Deus e seremos abençoados por Deus. As consequências de não obedecermos a Deus. Falamos aqui sobre os benefícios. Citei para vocês 5 benefícios. E agora vamos falar um pouco sobre as consequências de não obedecermos a Deus. Podemos ver uma consequência que aconteceu com Jonas. Jonas que foi engolido por um peixe, pela baleia,
Jonas foi desobediente a Deus. Deus mandou ele ir para um lugar e ele achou que poderia ir para outro lugar. Ele desobedeceu a Deus. Ele entrou num outro barco para ir numa outra direção oposta àquilo que Deus tinha falado com ele. E aquele barco começou a afundar. E ele foi jogado ao mar. E foi engolido pelo peixe ou pela baleia, dependendo da tradução da sua Bíblia. A consequência que ele teve foi quase a morte. Mas Deus teve piedade, porque tinha um propósito para cumprir através da vida dele ainda. Mas a consequência foi que ele quase morreu, que jogaram ele ao mar. E ele foi engolido pelo peixe. Veja uma das consequências que temos se não obedecemos a Deus, se não obedecemos a palavra dele, se não obedecemos o ensinamento, a voz dele. Eu estava até falando com o Márcio, com meu pai, esses dias, no domingo, uma coisa que eu vi na Bíblia, que está em Êxodo 4, fala que Deus se irou com Moisés. Abra sua Bíblia em Êxodo 4. Você pode procurar a Bíblia. A Bíblia, desde o começo, quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden, não fala que Deus se irou com eles dois. Quando Deus derramou o dilúvio sobre a terra para destruir aquele povo, a palavra de Deus não diz que Deus se irou. Quando Deus destruiu duas cidades, Sodoma e Gomorra, com fogo, não diz a palavra de Deus que Deus se irou. Logo depois, aqui em Êxodo 2, vai dizer assim, 2:4. Peraí, 14. Mas vamos ler a partir do versículo 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar. Não, desculpa, eu estou lendo errado. Eu falei 2, é 4. Isso, estou no versículo errado. Aqui, então o Senhor se irou com Moisés. Ele disse: você não tem o seu irmão Abraão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro. Vejamos aqui que Deus se irou com Moisés por não obedecer a Deus. Se voltarmos um pouquinho antes, vamos ler desde o começo, do versículo 4. Diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: joguem ao chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda as mãos e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que eu, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão,
Deus. Mas o Senhor colocou a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. 8. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro milagre, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem nesses derem ouvidos, tirem um pouco da água do Nilo e derramem em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Veja só, Moisés começando a não querer obedecer a Deus. Disse o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu, porém, Moisés: Senhor, peço-lhe que envie outra pessoa. 14. Então o Senhor se irou com Moisés. Deus se irou com Moisés por ele desobedecer aquilo que Deus estava falando. Em outros livros anteriores não tem nenhuma passagem falando que Deus se irou com o povo. Mas Deus se irou com Moisés porque Deus já tinha falado com ele. Deus já tinha dado 3 sinais para Moisés que ele estaria com Moisés. E Moisés estava colocando empecilhos. Provavelmente Moisés era gago. Ele tinha dificuldade com falar. E ele estava colocando isso como empecilho para não fazer aquilo que Deus estava ordenando. Deus tinha um propósito de tirar o povo do Egito através de Moisés. E Moisés não queria fazer. Moisés fala aqui no versículo anterior: Ô Senhor, escolhe outra pessoa para fazer. O significado em hebraico desse versículo, que Deus se irou, é que como tivesse a testa se frangindo. Sabe quando você se ira com alguém, fica bravo com alguém, suas narinas se incham? É isso que aconteceu com Deus nesse momento com Moisés. Agora perceba, Deus não se irou em nenhum momento e destruiu uma cidade com fogo, um povo através do dilúvio, tirou Adão e Eva do jardim do Éden, mas não se irou. Imagine quando Deus se irá com essa terra que tem desobedecido a Ele. A taça da ira do Pai está se enchendo, e ela vai ser derramada sobre a terra. Devemos seguir os mandamentos de Deus para que nós não recebemos essa ira que está para se derramar sobre a terra. Muitas pessoas não acreditam, mas vai acontecer. Você acreditando ou não, está na Bíblia. E tudo que está na Bíblia já se cumpriu e está se cumprindo.
devemos obedecê-los, para que essa ira de Deus não nos achegue, não chegue à nossa casa, à nossa vida. Deus foi piedoso com Moisés ainda. Falou para ele que enviar o seu irmão Arão para ajudar ele. Deus foi bem piedoso. Deus é piedoso conosco todos os dias, quando nós obedecemos a Ele. Ele enviou o seu Filho Jesus para que possamos nos redimirmos e voltarmos para a presença do Pai. Jesus, Ele está falando para a igreja, está falando para o mundo lá fora. Vou ilustrar para vocês entenderem. Jesus está com uma mão estendida, chamando o povo lá fora para vir para Deus. Ele está com uma mão chamando e com a outra mão segurando a ira de Deus Pai sobre a terra. Só que chegará um momento que Jesus vai recolher os braços e a ira de Deus Pai vai se chegar sobre a terra por causa da desobediência do povo, por causa da desobediência dos ensinamentos que Deus deixou. Estamos ainda no momento onde Jesus, que se entregou como um cordeiro, se fez como um pecador, que foi exaltado e teve um nome sobre todos os nomes. Ele é o escudo que segura a ira de Deus sobre a terra. Só que chegará um tempo que Ele vai recolher as suas mãos. Ele não vai chamar mais ninguém para vir até Deus. E a ira de Deus vai se encher sobre essa terra. Que possamos obedecermos a Deus, obedecermos o ensinamento, os mandamentos, seguiremos as ordenanças, seguiremos aquilo que Deus fala conosco. Quando Deus fala para a gente fazer alguma coisa, devemos cumprir, obedecer a Ele, para que a ira do Pai não se achegue sobre as nossas vidas. Para finalizarmos, abra sua Bíblia em João 14. João 14, 21. Amém? Diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Amém? Que Jesus deixa bem claro que a obediência é o mais poderoso prova que damos para Deus, que amamos a Deus. E aqui Jesus fala: se obedecemos a Ele, Ele vai nos amar. Queremos sempre ter esse amor incondicional sobre nossas vidas, esse amor que nos alcança todos os dias, que através da nossa obediência as bênçãos de Deus possam se chegar sobre as nossas vidas, possam estar sobre a nossa casa, possam estar sobre nós as bênçãos do Senhor e não a maldição do Senhor.
podemos, através desse ensinamento dessa noite, sairmos daqui entendendo um pouquinho que seja sobre o que é obedecermos a Deus. No seu dia a dia, mergulhe na palavra de Deus. Veja o quanto versículos que eu li aqui nessa noite que falam sobre obediência. Então mergulhe na palavra de Deus para que vocês possam entender qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Deus tem um propósito sobre as nossas vidas. Só que para que possamos entender esse propósito, precisamos estar cientes do que está na palavra dele, para que nós não possamos ser enganados por falsos profetas. Porque a palavra de Deus diz que nos fins dos tempos falsos profetas serão levantados. Então, para que nosso amor não se esfrie, precisamos se achegarmos cada vez mais a Deus, conhecendo a palavra dele, conhecendo o que ele quer de melhor sobre a nossa vida. Amém? Se coloque em pé. Que Deus seja exaltado e glorificado sobre a nossa vida. Então, que possamos seguir os mandamentos e obedecer. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu revelarei através dele. Que através da obediência, Deus será revelado sobre a nossa vida, que é um dos benefícios, o benefício de ter o Espírito Santo de Deus, de ter a proteção dele, de nos livrar de todo mal, o benefício de deixar legados nessa terra, o benefício de tornarmos pessoas diferentes, pessoas que transformam o mundo lá fora através da obediência da palavra de Deus, e sermos cheios da bênção, da prosperidade de Deus. Feche seus olhos. Deus, amado Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor, pelo esse ensinamento dessa noite, da importância que temos de obedecermos ao Senhor. Essa é a maior prova que temos de obedecermos ao Senhor sobre todas as coisas. É a maior prova que podemos demonstrarmos que amamos o Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Deus, a tua igreja. Que a tua ira não se achegue sobre nós, mas que sim possamos obedecer ao Senhor, para que possamos ser abençoados e amados por Ti. Que a Tua graça se achegue todos os dias sobre as nossas vidas. Nos abençoe, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, que possamos ser cheios do Teu Espírito, que possamos, ó Deus, sermos protegidos de todas as doenças deste mundo, que possamos deixar legados sobre essa terra, que possamos ser pessoas diferentes no agir e no ser, que possamos ser cheios das Tuas bênçãos e maravilhas, sendo cheios da Tua glória, da Tua graça, que possamos, ó Pai, obedecermos e com isso comeremos o melhor sobre essa terra. Que possamos obedecermos ao Senhor todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha ou até que o Senhor nos chame de volta.
Abençoe a cada vida, Deus, que está aqui nessa noite, de cada vida que está ouvindo essa mensagem e que vai ouvir depois. Que o Senhor possa abençoar poderosamente cada um de nós, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Exaltado, glorificado seja o Teu santo nome, Jesus. Te entrego para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.